Agora eu não esqueço também do Paulo César Lima. Queiram ou não, foi um gênio da bola, perseguido, invejado. Boa tarde, Caju. Hoje tá caindo tempestade, boa tarde, meu. Tá caindo tempestade aqui no Rio, o Rio Guaíba transbordando, a terra abrindo em Gramado. Quando você liga para mim, acontecem esses desastres aí, né? Vamos falar contigo e agradeço sempre ao Guilherme aí pela oportunidade de poder participar do teu programa, porque nesse país eles estão sempre vetando a minha presença, seja no jornal, seja na rádio. Pô, mas ainda, Paulo, ainda. Você foi perseguido Ainda. quando você jogava a bola demais. Ah, Milton, então você não está me acompanhando. Morei na tua cidade de 18 anos. Tinha coluna no Jornal da Tarde. Participei do teu programa várias vezes, lembra? Quando você estava na TV Manchete primeiro, depois aí voltou para o Bandeirante. Enfim, aí fiquei 4 anos no Jornal da Tarde. Houve aquela época do Madoff, em 2009, né, que virou das pirâmides, aquele americano que arrebentou com o mundo. E aí o jornal acabou, né? Não tiveram um jornal, o Estadão, pela classe média alta de São Paulo. Depois voltei para o Rio. Aí fui para o Globo, levado pelo Ascânio Silênio, né, por intermédio de um amigo em comum, Sérgio Pugliese, o diretor do Museu da Pelada. 4 anos na minha coluna, só que eu batia muito no Globo, nas organizações Globo, né, no Flamengo, na Confederação Brasileira de Futebol. Me vetaram de novo, depois de 4 anos. Aí fui contratado pelo Fábio Altman, por sinal, uma pessoa maravilhosa, da Placar, diretor de redação. Criei as pérolas dos analistas de computadores que existem aos montes hoje nesse país, né? Os caras que nunca chutaram uma laranja na vida, nunca arrebentaram a cabeça do dedo, nunca jogaram no paralelepípedo, no terreno baldio, enfim. E agora, depois de 2 meses, recebi um convite por intermédio de um amigo em comum, uma jornalista, Jacira Lucas, Cláudio Magnavita, que é o diretor de redação do Correio da Manhã, e o dono, Marcos Salles, me deram a coluna. Estou na 3ª semana, graças a Deus, né? Isso aí, contando sempre aí com o apoio dos leitores. Mas é um inferno, cara. Os caras eles não querem ouvir as verdades, né, Milton? Nem querem saber de mutreta, de corrupção, de teta, né? Enfim, de mentira, de gente que não tem personalidade, gente que não combate tudo que existe de ruim. Não só no futebol brasileiro, mas na política no Brasil, nesse país, na sujeira, na corrupção, enfim, na pobreza, na cultura, em tudo. Mas eu sigo, né, cara, com 74 anos inteiro, graças a Deus nunca tive uma condição grave na minha carreira, nunca coloquei uma prótese, nunca operei joelho, menisco, tornozelo, nada, graças a Deus, saudável, recuperado totalmente das drogas e do álcool fazem 25 anos, cuidado diário, e sempre com uma chance aí, né, cada 6 meses no teu programa, que para mim é uma alegria enorme, independente desse reto que existe aí. Mas eu continuo, cara, sou uma pessoa muito perseverante, entendeu? Não entrego os pontos assim com tranquilidade não, entendeu? Mas continuo limpo, graças a Deus. Raciocínio perfeito. Ele continua a mesma coisa. E a tua voz está até melhor. 75 anos, você está com voz de 18 anos. E eu andei lendo muita coluna sua. Eu que sou péssimo para escrever, eu quero te cumprimentar também em colunas. Você é muito bom, cara, em tudo. Ah, Milton, fico atento, né, cara? Eu tô no meio igual você, cara. Eu amo futebol, né? Amo futebol. E eu sou um privilegiado. Deus, ele continua me abençoando, né? Mas eu também contribuo para que ele continue me abençoando. Eu fui adotado, você já sabe disso, é repetitivo, não é não, cara, é importante. O Marinho, né? O Marinho, teu pai. Rodrigo de Oliveira, isso, então. E eu tenho uma coisa no meu sangue, minha mãe nasceu na terra do Edson Arantes do Nascimento, nosso conterrâneo. Minha mãe é de Três Corações, cara. O time, quando eu cheguei no Leblon com 11 anos, que eu fui adotado pelo dom que eu tinha, meu irmão Frederico Rodrigues de Oliveira, que é o causador de tudo isso. Meu pai o Fred, né? O back central Fred, não é o Fred, teu irmão? Meu irmão jogou, Milton, você acompanhou, foi capitão da seleção brasileira nas Olimpíadas de Munique, 72, cara. Não lembro. Isso surgiu Falcão, Zico, né, Nilson Dias, um monte de bons de grande. O Washington, lembra que começou no Guarani, que sumiu? Claro. Em 1970. O Fred era o capitão do time. O Washington era o novo Pelé, começou no Noroeste de Bauru. Então, e você estava acabando de chegar, não sei se em São Paulo, meu pai tinha um treinador daquele time, Manga, Joel, Zé Maria, Nilton Santos e Chicão, Pampolini de Garrincha, Quarentinha, Mario de Zagalo.
Santos, né, cara? O Santos era Timinho, mãe, hein? gol, né? Timinho esse, hein? Então, e o time do Santos, lembra? Gilmar, né? Gilmar Dalmo, Lima, me lembro desse jogo. Gilmar Dalmo, se não me engano, Mauro Calvé e Geraldino, né? Primeiro jogo contra o Benfica, 1962 no Maracanã, 3-2 Santos, com 2 golaços de Coutinho, aquele outro fenômeno. Eu estava no Maracanã, cara, e torcendo pelo Santos. Imagina, meu pai treinador daquele timaço, e meu time do coração era o Santos. E eu não podia expressar, né, cara, esse coruísmo que eu tinha pelo Santos na casa dos meus pais, cara, mas meu pai sabia. Então, cara, eu tenho essa paixão, né? Então eu não posso me habituar com o que vem acontecendo no futebol brasileiro, né? A perda, né, do nosso a arte de jogar bola, o Santos Futebol Clube nessa situação, o Botafogo a mesma coisa, o próprio Cruzeiro, né, da tua terra de Natal, o Dirceu, o Evaldo, o Tostão e Hilton, pelo amor de Deus, isso me machuca muito. Então eu comecei a escrever, né? Que eu gosto muito nas viagens que eu fazia quando eu comecei a jogar futebol pelo Botafogo, Santos viajando pelo mundo inteiro. Eu não gostava de ficar jogando sinuca, baralho, essas coisas. Eu ia para teatro, eu ia para cinema, comprava as revistas, principalmente em espanhol, que eu já falava espanhol, né? Na época, garoto, que meu pai já tinha morado fora do país muitos anos. Então eu gostava de ler e escrever, ficar fazendo meus rascunhos. E aí quando eu recebi o primeiro convite, eu comecei durante a semana, a acompanhar os jogos e fazer rascunho em relação aos comentários que faziam, né, desses analistas de computadores, principalmente da geração desses 10 anos para cá. Aí comecei a criar as pérolas da semana para os Geraldinos, né, e virou a cereja do bolo, né, que é um absurdo que a gente escuta, né, eu nunca ouvi você falar negócio de, né, leitura de jogo, ligação direta, time encaixotado, Externo X1, pela esquerda. tripé pela... Ontem o Paulo César Vasconcelos mandou uma: jogo de baixa voltagem e desconfortável. Quem que falou? Paulo César Vasconcelos. aí o tal do Paulo Nunes, que é outro jogador, falou linha de 4, ala pelas, sabe? Alas de 3 alas, 3 zagueiros, linha de 4, linha de 5, X1. Não existe leitura de jogo. Você lê ou você enxerga o jogo, Milton? O que é X1? X1, sei lá, é tal de Dandan lá da Sport TV, um gordinho que nunca jogou bola na vida. Pô, o cara, todo jogo, ele vai X1 quando você parte para cima do lateral, como o Edu fazia, como eu fazia, como o Joãozinho fazia, vai driblando, entendeu? Aí o cara inventou isso aí, vai pro X1. Pô, ala, eu botei ala das baianas, ala dos compositores da Mangueira, da Portela, entendeu? Aí comecei a debochar dessas coisas. Falso 9, onde é que tem falso 9? Nossa, Falso agora 9. virou moda mesmo. Falso 9. Falso 9 é já pegar ouviu, o né? 9 e botar pra tomar banho. O time fica com 10. Pô, é uma coisa absurda, né? Um linguajar, né? Imagina o cara Milton, né? O cara o Geraldino da antiga, né? Em São Paulo, aí no Pacaembu, no Maracanã, no Mineirão. O cara, né? O cara que vai de radinho, que é de origem mais humilde, o cara vai entender esse linguajar esdrúxulo aí? Não vai, pô. Não é? Você que mexe com redação, vocês não comentam entre vocês aí, não? Você não comenta isso, não? Com a tua equipe, não? A gente comenta em jantares e amigos. Pô, mas aí, Entendeu? mas ninguém fala nada, ninguém tem medo? Para com Não, essa porcaria. o linguajar do Tite, todo mundo mete o pau, né? Mas Externo não pela dá, direita, cara, não dá, externo velho. pela esquerda. Milton, além dos jogos, né, dessa imprensa nossa, né, dessa pouca vergonha que continua acontecendo nos jogos, né, você que gosta também, comportamento dos treinadores, dos jogadores, das comissões técnicas, né, de invadir o campo, e o cara que está na reserva dá palpite, vem, discute com o juiz, aí leva o amarelo, leva o vermelho, o bandeirinha, né, uma coisa, é o cara que cai simula, né, simulações. Pô, tá uma chatice, cara, tá uma encheção de saco, né? Aí os acréscimos, 10 minutos. Pô, no jogo contra o Palmeiras, o Botafogo, contra o Grêmio, o cara, esse O Daronco jogo não aí, acaba, Caju. O jogo não acaba nunca. Não, mas Milton, por que não acaba? Porque o jogador, o goleiro, qualquer bolinha hoje cai no chão, aí qualquer, né, defesa difícil, ele sente uma contusão, o cara entra o enfermeiro, entra o massagista, entra o médico, e o cara não tem porcaria nenhuma, aí o cara vai acrescentar mais dor. No jogo que nós perdemos, se não me engano, pro Grêmio, pro Palmeiras, o Botafogo vinha ganhando de 3-0, depois o Palmeiras virou, e com o Grêmio 3-1 virou de novo. O goleiro do Botafogo caiu umas 4 vezes no segundo tempo. Aí o Baronco veio, deu
13 minutos. Deu 11, depois deu mais 2. Deu 10 no primeiro tempo, 13 no segundo. É um absurdo. Um absurdo. Mas é a culpa também de quem está dentro do campo, é isso. E o próprio treinador também, né? O treinador hoje é xingamento, né? Cara, uma falta de educação, uma falta de respeito, uma falta de consideração, né? com quem tem educação. Né? Eu acho, entendeu? Então, eu estou bem chateado com o futebol brasileiro no geral. Isso que eu queria sem terminar é em relação à seleção brasileira, né? Que ninguém fala nada, tá rolando, você sabe, o Mundial Sub-17, né? Tá sabendo? Certo. E nós perdemos para a Argentina na terça-feira aqui, estava no Maracanã. Aliás, a gente está perdendo a Argentina em tudo, né? E perdemos de novo agora, fomos eliminados do Mundial. Você soube? 3-0 a Argentina. Sim. Então, mas ninguém falou nada na imprensa. Não sei se você comentou nos seus programas. Ninguém falou nada. Passou desapercebido. Fomos eliminados pela Argentina, 3-0. Que acho que foi quinta-feira o jogo. E por aí vai, né, Milton? Por aí vai. Ô, meu caro Paulo César Lima, você tá falando bem demais. Você sempre falou bem, mas agora você virou realmente nota 9,9, cara. E achei maravilhoso você ter lembrado de 2 rivais. Quando o Brasil tinha jogador. Você falou do Joãozinho do Cruzeiro, que esse cara jogou de bola. Meu Deus do céu. Nossa senhora, falou com o Edu, cara. Não faz isso não, cara. Então, e o Edu, eu sou o maior Você santista... ficava até com raiva de mim, o santista ficava com raiva de mim, eu era torcedor do Santos, como se eu tivesse acompanhando. Eu jogava bola também, cara. Eu era bom de bola também, fazer o quê? Vocês dois empatavam, entendeu? Agora, o Jonas Eduardo Américo, que é o Edu... Eu vou discordar de você. O Edu, para mim, é um dos maiores pontas do mundo. Eu não sou ponta, eu era um jogador versátil, cara. Eu tinha as 2 pernas, colocação, não é arrogância, entendeu? Visão de jogo. Não era uma coisa do Edu. O Edu era um ponta nato, como o Joãozinho. Eu era um meia que me tornei um ponta. Eu sempre fui meia esquerda, sempre gostei de criar. Eu acho muito mais bonito um drible, um passe curto, um passe médio, um passe longo, uma tabela, entendeu? Eu me incluo nesse grupo aí de meia. Eu era meia mesmo, de nascença. Fui para a ponta porque eu tinha facilidade, eu era veloz, eu tinha 2 pernas. Mas peguei uma safra boa. Jonas Eduardo Américo, sou além de fã, sou amigo, tá louco? Joãozinho, sou fã e amigo. Eduardo, pô, por direita, tô errado, não? Eduardo do Cruzeiro, lembra? Cabeludo. Os dribles de raspa-bosta, que ninguém fala mais hoje, né? Drible de raspa-bosta, né? Com as 2 pernas, né? Isso mesmo. Pô, que saudade disso, cara. Eu vejo poucas pessoas, tirando você, a palavra de honra, falarem sobre isso no futebol brasileiro, nas televisões. Pô, tá um modismo aí nojento, chato, não dá pra ouvir, cara, não dá. Não tenho nada contra ninguém, mas não tenho saco. Desde que eu gosto, porque eu faço as minhas colunas por isso. Você vê, eu já anotei ontem à noite, de vários jogos da Sidney, um monte de pérolas para botar na coluna, cara. Que é um negócio maravilhoso, né, amigo? Nossa, mas você tá com uma fluência fantástica, cara. E você falou bem do Edu, né? O Edu é o meu ídolo, né? Porque nós somos santistas e ele nasceu... eu nasci no mesmo dia dele, 6 de agosto. É mesmo, cara? Mas ele em 49 e eu em 51. Eu adoro o Edu. Edu, Clodoaldo. E sempre tive medo do senhor. Entendeu? Nos jogos Santos e Botafogo, etc. e tal, porque você era um capeta, pô. A nossa geração, sem arrogância, juro, batia mais no Santos do que a geração do Garrincha, de Quarentim Marildo, viu? Zagallo, Newton Santos. A geração dessa, do Oval Mengal, arrebentava com o time do meu pai. E eu não ficava triste, não, né? Não podia, torcia enrustido, sabia? Dentro de casa, um garoto. Mas meu pai sabia. Mas depois da nossa geração, a gente encarava o Santos e batia. Eu fiz muito gol no Santos. Sem arrogância, juro por Deus. Era um prazer, né, cara? Eu tinha prazer. Você ficava olhando, imagine Carlos Alberto, Ramos Delgado, Joel e Rildo, Clodoaldo, Lima, Manuel Maria, Toninho, Pelé, Edu. Pô, mas como é que você lembra de tudo isso, cara? E nunca jogou no Santos, infelizmente. Você tá com a memória melhorada, viu, cara? Eu tive Quando nós voltamos Nós temos tempo no programa, né? Não é programa de 10 minutos, não, né? Não, né? Aqui você tem um tempão. Então, meu pai foi transferido, a primeira experiência que eu tive, meu pai foi ser treinador da seleção de Honduras. Fui morar em Tegucigalpa, 1964 até 1967. E nessa época, né, tinha na América Central, né, Honduras, ia até a Cidade do México, dali pegava transporte aéreo Centro-América,
íamos para Honduras, Tegucigalpa, 1 hora e meia de voo. E normalmente quando tinha Copa, né, Copa Centro-Americana, né, a CONCACAF, que é hoje, então os times da América Central. Aí a gente vinha, né, México, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Guatemala. Não tinha nem os Estados Unidos participavam, era só os times da América Central. E a gente vinha para a Cidade do México. E o Santos e o Botafogo vinham muito nessa época, disputar, sabe, hexagonais, quadrangulares na capital do México, no Distrito Federal. Aí o Tim era o treinador, Elba de Padolima, que você conheceu bem, né? Claro. O time começou, Cabeça branca. Maravilhoso, né? Enfim, aí ele era muito amigo do meu pai, que jogaram junto na Colômbia, na época do Eldorado, em 48, 49, a época que eu nasci, eu e meu irmão nascemos. E meu pai, nessa época, Heleno de Freitas e tal. E ficaram muito amigos. Aí a gente vinha pro México para ir ao Santos jogar os torneios, né? Aí eu tinha, Marinho, leva o garoto para lá, pro Santos, leva o garoto pro Santos. Eu com 15 para 16 anos. Aí voltamos pro Brasil com 17, e aí, quando eu era botafoguense, meu pai já tinha treinado o Botafogo. Aí foi no presidente pediu, né, que se me deixasse treinar, participar de 2 ou 3 coletivos no time de cima. O treinador do time de cima era Edmundo Chiral, liberou, eu fiz 3 gols no primeiro coletivo, 3 gols no outro, e assinei o contrato. Mas a minha meta, meu sonho era ir pro Santos. Mas só que eu já estava no Rio, né? Falei, não vou, né? Não vou deixar de aproveitar essa oportunidade. Fui aprovado já no time de cima, nunca disputei juvenil. Mas eu ia pro Santos, ia fazer meio direito do seu time, imagina, Manuel Maria, PC, Toninho, pela Edu. Mais ou menos esse ataque, viu? Mais ou menos. Escuta, eu quero que você fale da sua atual coluna, por favor. Fale da sua coluna. Primeiro pé da vida por essa. Eu queria que você me explicasse. Eu não te juro, eu nunca dei bola para o negócio do preconceito, né? Do preto. Eu sei que eu sou preto, como você é branco, como o outro é amarelo, então eu nunca vou te chamar de amarelo, eu nunca vou te chamar de árabe, eu nunca vou te chamar de judeu. Meus melhores amigos na Europa são judeus, né? Daniel Estel, fundador do Paris Saint-Germain. Eu não chamo ele de judeu, nem de israelita. Então, quando as pessoas me chamam preto, né, preto ceboso, preto pretencioso, negro safado, negro isso, macaco, cara, eu passava por cima. Que aquilo ali só me fortalecia em relação a eu tenho que acabar ou diminuir esse tipo de preconceito com a minha educação, né, com o meu futebol, com o meu talento, com as minhas posições, né, com a minha conduta e educação, perseverança, solidário, enfim, lutador, brigador, mas sem ofender, sem magoar, sem maltratar ninguém. E aí começou, né? Quando eu fui morar em São Paulo, a primeira oportunidade que eu recebi foi daí, Luiz Prósperi, Luiz Mônaco, se não me engano, e Robson, que agora, se não me engano, é o diretor. Robson que é o diretor de redação do Estadão, né? Isso foi em 2005, quando eu morava aí, pô. E aí fiquei muito contente. A coluna durou 4 anos. Aí partiu meio gosto, porque eu sempre gostei muito de ler, sempre, não só revistas sobre esporte, né? Acompanhava muito, na época, o Gráfico Argentino, Parrimati, La Provence, Meridional, Jornais da França, que eu já falava francês, mas sempre gostei muito de anotar o comportamento de jogadores de futebol, os clubes, a maneira como os clubes jogavam, as reações de jogadores, de tudo, né? E aí comecei a receber essa primeira proposta e tive esses 3 caras ao meu redor, Mônaco, Próspero e Robson e a Cláudia Belfort, que era diretora do Jornal da Tarde, que me deram a primeira chance em 2005, em São Paulo. E 4 anos aí. Aí comecei também o gosto, né? E aí também com bronca de Maíra. Até de você eu tinha bronca. Mas não é bronca de raiva, não. Pelo bairrismo, né? Que você não é nem paulista, você é mineiro. Né? Você acha que você é paulista, você não é paulista, você é de Muzambinho. Né? Olha, ele sabe mesmo, senhor. Você acha que eu não acompanho, não, é? Enfim, mas eu não tenho ranço, Milton, eu não tenho rancor, entendeu? Aquilo me machucava, eu tinha que rebater de uma outra maneira, né? Aí comecei a tomar gosto, né, por escrever. Fui para televisão, Trajano me levou para a Copa do Mundo, mas só que eu bati de frente com esses analistas, com esses Mauricinho aí de São Paulo, aí, terno e gravata e óculos, não sabem porra nenhuma de futebol. E aí eu mandei o cara, perguntei se já tinha botado uma chuteira no pé, se já tinha sido vaiado várias vezes por 100 mil pessoas, aquelas coisas. Aí, com esse temperamento de rebater na cara, né, eu continuo sendo prejudicado até hoje. Então, normalmente, quando as pessoas me convidam aqui, por exemplo, no Rio, no Brasil,
Os caras falam, não, se não me pagarem, eu não vou mesmo. Porque todos estão bem empregados. Eu não sou empregado de ninguém, que eu sou uma pessoa livre, dona. Então, uma das poucas pessoas que eu aceito, que eu gosto, que eu até ligo também, é para você, cara. Ligo pro Guilherme, né? Apesar de você ter me convidado várias vezes. Não vou no programa de ninguém, entendeu? Então, não quero nem saber, eu quero que exploda aquela porcaria daquela plim-plim lá. Porra, enfim. Que é isso. Ele é terrível, ele é maravilhoso, viu? E o Cimate me ligou essa semana, falou, ó, Mate. domingo, o Guilherme Cimate, que é o meu produtor e me sei. carrega nas costas, entendeu? Ele é Precisamos maravilhoso, entrevistar o maravilhoso, Paulo César Lima, ele me ligou e ele falou que quer participar do programa, que ele gosta muito de você, Milton Neves. Gosto mesmo, é verdade. Eu falei, ô Cimate, quem manda é você, Cimate. Você que escala a turma aí, ainda mais falar com ele, porque o teu português é perfeito. Mas agora eu vou te encostar na parede. Eu quero que você fale, agora eu quero que você fale como é que está o Botafogo em francês. Mon club, d'abord, bon club Botafogo a fait une superbe erreur. Le président John Textor, c'est un Américain qui vient de racheter 4 clubs qui appartiennent à lui. Lyon en France, Molenbeek en Belgique, Botafogo au Brésil et Crystal Palace en Angleterre. Le premier défaut, quando Luis Castro est parti en Arabie Saoudite, il a mis Gerson Cassapa à sa place comme entraîneur. Et comme lui, c'est un ancien joueur de Lyon, il parle très bien français, il a commis une erreur. Après le 4e match qu'on a fait avec la direction des Charsons, on était invaincus. Il a maintenu le schème qui était adopté par Luis Castro. Il l'a fait partir en Belgique, d'abord pour son influence, pour parler bien français. Molenbeek vient de monter en première division en Belgique. Et c'est là qu'elle a commis une erreur qui, jusqu'à aujourd'hui, fait très mal ao clube, a mon clube, a Botafogo. Estou falando que o João Texto errou quando mandou, né, o Gerson Cassapa para o Molenbeek, time que ele é proprietário, como Crystal Palace da Inglaterra, como Lyon da França, né, e como o Botafogo. Só que o Botafogo era prioridade, nós estamos liderando o campeonato, o Gerson assimilou totalmente o esquema montado pelo Luis Castro e estava totalmente integrado, né, e o Botafogo não tinha perdido para ninguém. Foram 4 jogos, 4 vitórias, eu estava presente nos 4 jogos no Engenhão. E ele priorizou o Molenbeek, time que ele acabou de adquirir esse ano na Bélgica, que acabou de subir a primeira divisão, porque o Gerson é fluente no francês, está na França há mais de 25 anos, e colocou ele lá. E o Botafogo foi beleléu. Além da péssima contratação do Lage, e depois com o nosso Lúcio Flávio, que foi um dos grandes jogadores que passaram pelo meu clube, mas que não tem alma, que não tem sangue, que não tem vibração. O Botafogo perdeu o conjunto, perdeu o equilíbrio, entendeu? Mas principalmente no erro do americano, quando tirou o Gerson Cassapa e o próprio Luis Castro. Enfim, é isso. Eu expliquei para você em francês, isso que eu estou te traduzindo em português. Não, mas teu francês é muito bom. Eu sou o maior monoglota do mundo. Meus filhos e minhas netas falam 300 idiomas. Eu não falo nada. Mal falo português. Você é impressionante, cara. Você é cada vez melhor. A gente entrevistei umas 200 vezes. Nota 1000 pra você, ô Caju. Mas não é falso não, né? Não é falso não. Não. Falar, pô. Eu só torcia contra você pra não tomar o lugar do Edu. Entendeu? Mas você... Aliás, 2 jogadores do Botafogo um dia chegaram lá na França. E eu tenho esse vídeo. Aquela recepção ali foi só para Pelé, entendeu? Pelé, Eusébio, etc e tal. Quem foram os 2 que chegaram lá que parou a França? Paulo César Lima e Jairzinho Furacão. Maravilhoso, cara. Não, mas impressionante. Impressionante o povo. Milton, tem um negócio bem legal, né? Porque na época, você é um apaixonado, eu tô com 74, você tá com o quê? 70? 72,5. Então, tem 74, né? Como o Jonas Eduardo. Eu sou 16 de junho de 49, né? Ele é agosto, não é isso? Igual a você, não é? 6 de agosto de 49. Então, é tudo parecido, né? Então, enfim. E quando eu fui contratado, você sabe disso, né? Que os primeiros para ir para a Europa, né? Foi lá nos anos 60, na época do meu pai, como treinador, sabe? Juninho, né? Foi para a Fiorentina, Amarildo para Milan, lembra? Era um jogador que eles contratavam nesse país, o melhor, ou não era?
Juninho, Só os bons, né? só os bons mesmo. Só os, não é hoje, não importa qual como hoje, enfim. E aí eu fui nessa também, nessa leva, né? Eu estava disputando a Copa da Alemanha, treinando, e recebi uma proposta do Olympique de Marseille e do Paris Saint-Germain. Como Paris, na época, eu adorava Paris, mas Paris no inverno é brabíssimo, escurece às 2h30 da tarde, neva. O time era um time recém-subido da primeira divisão para a primeira divisão, criado pelo Jair Tadeu, que é um dos meus melhores amigos, que é vivo até hoje. E eu já tinha jogado com a seleção brasileira alguns amistosos antes da Copa da Alemanha. Jogamos em Estrasburgo, jogamos, se não me engano, em Rennes, na Bretanha, depois jogamos em Marseille. E eu assinei um pré-contrato, né, com o Olympique. Depois da Copa do Mundo, né, eu viria para discutir as bases para assinar um contrato de 4 anos. E aí, quando acabou a Copa do Mundo, um mês depois, 2 semanas depois, já estava em Marseille. E assinei o contrato, e o Jair chegou, e aquela recepção maravilhosa. E no meu contrato constava, né, que eu tinha direito a um intérprete, ou um professora particular de francês, ou me matricular num curso na Aliança Francesa em Marseille. Eu falei que eu ia aprender sozinho. Como eu já falava espanhol fluente, eu tinha um parceiro, né, Raul Noguez, um argentino, franco-argentino, que era muito bom jogador, e o treinador não gostava dele, que achava ele lento. Eu não achava, e o treinador me adorava. Falei, tem que botar o Raul para jogar. Raul, tecnicamente, é bom jogador, nosso time joga a base do toque, melhor que o outro, trombador, enfim. E ele falou comigo, Paulo, não colhe com brasileiro. E já tinha muito brasileiro em Marseille, em 1970. Não era como hoje, mas tinha. E se eu colasse, eu ia sempre pedir um brasileiro para traduzir para mim. Como eu falava espanhol fluente, e ele, sabe, tinha acabado de chegar todos os dias, não tinha carro ainda. Ele me pegava junto com outro argentino, também franco-argentino, e a gente só em espanhol, né? E aí ele começou para mim, me ensinando, começa, né? Bonjour, au plaisir, bientôt, bonsoir, demain, tout à l'heure, au revoir, bom dia, boa tarde, boa noite, até logo, muito obrigado. Aí, como eu tenho boa memória, eu fui decorando. E a partir daí, eu tenho boa pronúncia. Aí eu comecei na televisão francesa, e ele me falou uma outra coisa muito importante que eu tenho até hoje. Paulo, a primeira coisa que você tem que fazer quando você acordar, tipo o Jornal da Manhã, ou quando voltar na parte da noite para casa, após treinamento, após jogo, mete no jornal francês, que é muito mais fácil, porque o locutor do jornal, ele conversa com você, ele te dá uma aula de 1h30, pausadamente. E aí eu teria esse hábito. Então, são 45 anos, sem nunca ter feito uma aliança francesa, nunca ter tido uma professora. E escrevo, leio, né? Falo fluente, escrevo razoavelmente, né? Leio muito bem. Mas tudo isso à base do autodidata, né? Porque eu leio muito. Né? Estou em televisão francesa, como te falei, todos os dias eu chego em casa, bonjour, monsieur Paulo. Aí começo eu conversando com o locutor do jornal Le Matin, l'après-midi, le soir. Pô, mas assim você humilha a gente, cara. Não vai estar louco, mas olha aqui, ó, eu gostei do avec. C-O-M, é com aqui no Brasil, né? Agora, sobre essa entrevista sua até agora e o teu francês, c'est très bien. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, avec plaisir. C'est un plaisir toujours quand je suis invité pour Guilherme pour participer au terceiro temps dans ton programme à TV Bandeirantes basé à São Paulo, mon ami Milton Neves. Meu Deus, ele humilha nós, né, ô Cimatinho? E ele gosta de você também. Faz uma pergunta pro Paulo César Caju, o melhor entrevistado do Brasil. Milton, o Cimati foi tirar um áudio ali na central. Ah, é um áudio metendo o pau no Paulo César Lima. É mesmo? Caramba. Nada, mentira. Encheram a tua bola aí. Nós transmitimos uma competição de futebol feminino. Corinthians goleou São Paulo. E aí começamos a falar de você também e todo mundo enchendo a tua bola, entendeu? Daqui a pouco... Falando sério, não, falando sério. Eu tô falando sério. Eu acho que você tá brincando, você sempre com um tom de humor, entendeu? Eu acho que você tá brincando, entendeu? Eu brinco muito, mas você vai ouvir daqui a pouco. Minha técnica maravilhosa. O áudio não tá aqui na ponta, Milton. Opa! Então vamos ouvir. Você vê como é que nós falamos de você mal pra burro hoje, quer ver? Paulo César Caju. Nossa. Esse cara jogou bola demais, mas ele era antipatizado, porque usava cabelo Black Power, roupas coloridas, entendeu? Perseguiram o Paulo César Caju. O Caju foi um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Craque. O Caju jogou nos quadros do Rio, jogou no Corinthians, jogou no Grêmio 2 vezes. Um craque.
Só que Campeão, tinha um gênio jogou, tem um complicado monte que porque jogaram. também se posicionava. Todo cara que se posiciona e fala muito a verdade... E ele opinava sobre tudo, Exato. e com razão. E com cultura, com conteúdo. Com conteúdo. Não é fácil você estar no futebol hoje, né? O cara hoje no futebol, que é intelectual, que lê livros, certo? Que dá palestra, esse cara ele é antipatizado pela categoria. Porque a maioria não tem isso. A maioria só quer saber de TikTok, que tudo bem, é importante para as redes sociais, mas que não consegue fazer uma frase e ler um livro. Então o Paulo César Caju foi antipatizado muitas vezes também pela sociedade, também pelas classes, né, mais elitizadas, dá para dizer assim, porque ele era um cara vitorioso, um cara de opinião, de conteúdo, um baita de um cara, sem dúvida nenhuma, e até virou cronista, né, com uma coluna muito boa, apesar dele odiar a imprensa, né, porque tem muito cara que odeia a imprensa de uma maneira absurda, né. Não, mas ele foi muito perseguido. Ele foi muito perseguido. Milton, eu não odeio imprensa, não. Eu não odeio imprensa. Eu não tenho ranço, já te falei. Mas como hoje eu tenho a possibilidade de poder rebater, eu rebato, né? Para mostrar para as pessoas. Não tenho ranço, cara. Não tenho raiva da imprensa. Eu fui muito perseguido porque eu não sou preto, sim, senhor. O Brasil está cheio de pretos, sim, senhores. Eu não sou preto, nunca fui preto, sim, senhor, desde que eu nasci. Então, por isso que eu tenho essa perseguição da imprensa brasileira, dos próprios brasileiros, não só da raça branca, da raça árabe e da raça negra. O próprio negro, sim senhor, que tem muito nesse país, que vive de favores, que não tem personalidade, que não tem conteúdo, que não bate contra o sistema, é contra o Paulo César Lima. Eu nunca fui entrevistado, nem fotografado pela revista Caras. Eu acompanho a Ebony desde 1967, 68, 69, 70, quando Santos e Botafogo viajavam pelo mundo inteiro, principalmente para a América do Norte e América Central. Então, na época do Black Power, fui eu que nos Estados Unidos, junto com o Sérgio Mendes, Jairzinho Furacão, pegamos a cantora do Brasil, 66, quando o Sérgio estourou o primeiro disco dele, nos Estados Unidos. Nós ganhamos o torneio em Los Angeles, após a Copa do Mundo. Entramos num salão só de negros na Sunset Boulevard, em Los Angeles, e colocamos o Black Power, eu e Jair Ventura Filho. Isso foi depois todos os negros no Brasil copiaram, todos. Mas foi ideia minha que já acompanhava Martin Luther King, já acompanhava Malcolm X, já acompanhava Angela Davis, foi a primeira negra a se rebelar em Los Angeles, foi presa. Pintou uma americana muito rica, Patrícia Este, que pagou, se não me engano, na época, $1 milhão, né, pela libertação dela provisória, para que ela pudesse se defender em relação ao preconceito que rolava na época. Então, se você é um garoto com 20 anos, imagina, eu podia estar com Mercedes, eu podia estar com iate, tinha condições para isso, mesmo não tendo as condições que o futebol oferece hoje. Mas não, cara, eu tenho comigo isso até hoje, né, essa luta, né, do preconceito, que é um negócio que eu não consigo entender, entre brancos, amarelos, verde, azul, preto, não consigo entender. Mas é uma luta gostosa, uma luta gratificante. Eu nunca agredi ninguém. Então, quando eu não estava satisfeito com a imprensa de São Paulo, que foi o lugar que eu fui mais vaiado na minha vida, ninguém tomou uma vaia. Só Júlio Botelho. Eu estava no Maracanã, no Brasil, ele arrebentou com o jogo. E eu tomei no Morumbi, várias. Essa de 100 mil, então, contra a Bulgária, é um negócio absurdo. Um garoto de 19 anos, inocente, que não estava provocando, agredindo ninguém. Mas nunca fiquei com ódio de São Paulo. Tanto que depois, né, fui morar em São Paulo, 18 anos, coisa que eu nunca imaginava. Nunca passou pela minha cabeça. Imagina largar meu Rio de Janeiro, meu Leblon, para ir morar em São Paulo, né? E fui super feliz em São Paulo. Os paulistas passaram a me conhecer como ser humano, não como preto, não a minha cor. Mas isso tudo tem vários lados bons, cara. Você não imagina, né, que 40 anos depois, né, aí eu sou, em 4 de agosto de 2016, durante 2 dias antes dos Jogos Olímpicos serem inaugurados no Maracanã, né, eu sou condecorado com a honraria máxima francesa, criada por Napoleão Bonaparte em 1802, que 3 brasileiros foram condecorados na época, né? Foram Santos Dumont, 1902, depois Sebastião Salgado, craque, gênio da fotografia, participante das causas injustas,
E tem um amigo aqui, Paulo César Lima, Chevalier de la Légion d'honneur, comendador, Paulo César Lima. Décoré personnellement pour le président de la République française, Monsieur François Hollande, 4 août 2016, à Rio de Janeiro. E l'année passée, o ano passado, je fui encore condecoré, fui outorgado, recebi a outorga de Homem do Ano da Câmara de Comércio França e Brasil. Poucos brasileiros têm isso. E sou membro honorário da Câmara de Comércio França e Brasil. Isso não é pelo futebol, não. É pela essa minha luta, pela minha perseverança, pela minha coerência, pela essa afinidade que eu fiz, criei entre Brasil e França, sem retorno, esperando retorno de nada, cara. Isso vai te gratificando, vai mexendo com a minha saúde, me levando para cima aos 74 anos. Não estou falando de coração, amo o teu programa. Apesar de vez em quando te dar umas porradas, mas não é uma coisa de raiva, de ranço, não, porque as pessoas não deixam eu trabalhar com o potencial que eu tenho mesmo, que eu gostaria muito de contribuir, eles não deixam. Nós somos embaixadores da Confederação Brasileira de Futebol, cara, essa geração brilhante, e nós não somos utilizados, ninguém da minha geração, Jair, Gerson, Ribelino, Tostão, Clodoaldo, Edu, Carlos Alberto se foi, o Rei que se foi, Félix se foi, Marco Antônio está aí, Everaldo que se foi, Brito está aí ainda, Piazza está aí ainda, pessoas que estão lúcidas, pessoas que estão inteiras, que querem o Brasil, não são convidados nem para ir ao Maracanã, Brasil e Argentina, a gente não tem um convite para ir no jogo das eliminatórias, nós somos embaixadores, cara, remunerados, não importa se é uma maioria ou não, a gente não é nós não somos. Ninguém te convida da Confederação Brasileira de Futebol, do futebol brasileiro. Que isso? Isso é um absurdo, isso é uma perda irreparável. Ninguém quer cargo de ninguém, está todo mundo com 70 e nós queremos só contribuir, botar essa imagem, né, dos caras que estão vivos, que o mundo inteiro admira. Não tem essa porra. Então, quando eu tenho um espaço, né, agora, mais uma vez, Correio, agradecer o dono do Correio da Manhã, Marcos Salles, Cláudio Magnavita, Jacira Lucas, sabe, né, meus amigos que me indicaram, está na terceira coluna. É a única coisa que eu tenho para poder, né? E de vez em quando aí que, né, o Guilherme, né, que me liga, eu ligo para ele, e com um prazer enorme, cara. No Rio de Janeiro, cara, na minha cidade, cara. É um absurdo isso, entendeu? Então é um preconceito, sim, contra mim. E o próprio nego daqui também, cara. Ao invés de dele, né, se mirar nos franceses, porque, pô, raro você pegar um negro hoje no mundo, em qualquer área, que tenha sido condecorado, né? Le Chevalier de la Légion d'honneur. Não tem. No mundo. Não tem. Nem francês, nem americano, nem europeu, ninguém. Só o E eu não sabia. O Brasil inteiro não sabia disso. Parabéns. Não se divulgou isso. Agora tem que divulgar, você tem que falar toda hora. Então. Mas eu não sabia. Eu queria que você me mandasse por... Aliás, eu tenho dois celulares aqui. Mais um pouco, os dois vão explodir. O povo está apaixonado por você. É a melhor entrevista que você fez na vida. Parece tom de brincadeira, cara. Não, tô falando sério. O mundo aqui tá te elogiando. Eu, que sou um macaco velho, eu também tô surpreso. Eu nunca entrevistei você tão bem. Quer dizer, os 5% eu, 95% você respondendo. Você é gênio, cara. Gênio que nego não deixa trabalhar, por quê, porra? Dentro do meu próprio país. Nossa, se eu mandasse, você seria comentarista titular de tudo. O Cláudio Zaidan. Tô falando da minha cidade, cara. Tô no Rio, cara, que eu sou carioca nato, eu adoro São Paulo. Os caras não deixam trabalhar, cara, em lugar nenhum, cara. Isso é um absurdo, cara. Sou aprisionado. Pô, que isso, cara? Não tenho direito de falar as coisas que eu sinto, que eu vejo, que eu conheço. E não é mentira. Tá louco? Não tenho conchavo, né, Milton? É isso, cara. Eu não tenho conchavo. Não lido com corrupção, não lido com trapaça, entendeu? Não tenho isso, né? Então, eu sou idôneo, posso falar o que eu quiser, cara. Tenho defeitos, já falei. Fui drogado, alcoólatra durante 24 anos, são 24 anos limpo. Palestrante, maravilhoso. Mas a coisa que machuca muito é de você não poder exercer, né, o direito de se expressar, de fazer alguma coisa pelo futebol brasileiro, pelo meu país. Não posso. Não deixam. É um absurdo, né? Mas não fico me lamentando, entendeu? Então, estou super feliz, juro. Não sabe a alegria que me dá de participar do terceiro tempo. Gosto muito do programa, mas eu gosto. Outro cara que eu admiro aqui no Rio,
eu não estou podendo porque está muito... O Washington Rodrigues, que está um dos poucos também, tem um programa parecido com o teu, às sextas-feiras, me ligava, agora não. Me ligava sempre, no mínimo uma vez por mês. O programa é 3 horas de programa, cara. É embalo, maravilhoso. Agora Elcio Venâncio também é um dos poucos. Imagina, cara, o Carioca Nato, cara. Os caras, não. E não vou, tá? Quando me convida também, se não me pagar, eu não vou. Só vou no teu programa, sai a palavra de honra, não vou mesmo. Quero, se não me pagar, não vou, cara. Vamos tomar banho, todos eles, entendeu? Saco cheio dessa imprensa brasileira, principalmente desses jovens que não dizem nada. Os caras vão pra televisão hoje, tem uns caras da ESPN, né, essa Sport TV, os caras põem quadro digital, cara. Pô, o cara nunca chutou uma laranja na vida, cara, nunca jogou com bola de mim, nunca arrebentou a cabeça do dedo. O cara vai pra televisão com digital, né, com aquele quadro. Pô, o teu o tal do Mansur na TV, no Sport TV, que é brincadeira. Falei, vai ser treinador, porra. O cara fica desenhando o esquema, linha de 4, linha de 5, linha de 6, linha de 10, linha de 6, não sei porcaria nenhuma, rapaz. Você nunca jogou bola, cara. Vai lá, vai ficar aí dentro da redação, dando aula pra gente, né? Foi uma péssima aula, né, do futebol brasileiro. É isso aí que tá acontecendo, entendeu? Então, como eu não tenho, né, não entrave nenhum com ninguém, né, cara? Eles não deixam, mas eu continuo, cara. Não tem problema nenhum, tô saudável. Entendeu? Mesmo, fico muito feliz, cara. Gosto muito do como você conduz o seu programa. Gosto mesmo. Não sou de fazer merda com ninguém, não, cara. Entendeu? Gosto muito, acho muito bom. Adoro o rádio, cara. Adoro o rádio. Eu tava na TV Tupi, cara. Eu saí da TV Tupi. O dono da TV Tupi você deve conhecer, é um mineiro também. Tá ele e o diretor de redação é um gaúcho. Mas eu já, nos primeiros 2 meses, já desfilei com o cara no ar, né? O cara falando do Flamengo. E o Flamengo, que é a época né, que lembra dos acidentes que morreram 10 garotos na concentração. Aí, assados, coitados. Até hoje o Flamengo não pagou as famílias. Porra nenhuma. Os caras entraram com uma ação para reduzir a pensão da família, uma coisa absurda. E tem gente que engole isso, ninguém fala nada, passa despercebido, tá parado, né? E eu sempre batendo. É isso aí. Mas não tem problema. Continuo inteiraço, graças a Deus, feliz da vida. Mas, assim, muito chateado. Você não acha um absurdo você ter um cargo de embaixador e não ser, né, não poder contribuir nessa geração que eu acabei de falar, que a maioria estão vivos? Você não acha, não? Você que é apaixonado por futebol? Isso mesmo. O Paulo César, repito, algo dito uma vez só, permanece inédito, Nelson Rodrigues. Cara, eu já entrevistei meio mundo. Mas essa entrevista aqui que eu estou participando, como coadjuvante, claro, eu estou impressionado e feliz. E tem um outro mestre, o nosso querido Alexandre Petzold, falou muita verdade positivamente de você. Agora um outro aqui. Cláudio Scaff Zaidan, lá de Uberaba. Uma cidade satélite de Muzambinho, a minha cidade, porque a minha cidade tem 13 bilhões de habitantes. Mas falando sério, Zaidan, o homem é um fenômeno, viu? Fala a verdade. Jogava muito e fala ainda melhor. Boa tarde, Milton. Boa tarde, Paulo César. Boa tarde. Saudação para todos os ouvintes da Bandeirantes. Bom, eu tive a felicidade, a alegria de acompanhar toda a carreira do Paulo César. E eu estou chegando aí a 50 anos de rádio. Então eu já disse para você isso, Milton. A gente fala muito sobre isso. Falou, olha, se eu tivesse uma rádio, uma TV, o Paulo César seria comentarista. Se eu tivesse um jornal, ele teria uma coluna, porque o Paulo César, além de saber tudo de futebol, porque foi um craque extraordinário, eu já vou falar um pouco sobre isso, Paulo César é inteligentíssimo, Paulo César tem cultura, tem erudição, o Paulo César conhece o mundo e, mais do que isso, é um sujeito decente e honesto. As opiniões dele provocam, às vezes, reações, porque ele é honesto, ele fala o que ele pensa. E é assim que deve ser. Toda mentira é abominável. Ser verdadeiro é uma obrigação, e ele cumpre essa obrigação, ele é verdadeiro. No mundo de hipocrisias, de falsidades, de bajulações, de filistinismos, né? Gente falando sobre o que não entende, fazendo de conta que entende, o Paulo César é uma exceção. Então, eu tivesse um veículo de comunicação meu, eu sou apenas um mero funcionário, mas ele seria imediatamente convidado para trabalhar. Eu penso o mesmo que você falou, viu, Zé? E o Paulo César,
para quem não viu, na minha opinião, isso é muito de opinião, né? Na minha opinião, o Paulo César está, é óbvio, no Botafogo de todos os tempos, na minha opinião, no Flamengo de todos os tempos e no Fluminense de todos os tempos. E é bom lembrar que foi campeão mundial com o Grêmio. O Paulo César, ele foi um craque extraordinário. E ele tem razão quando diz que ele não era um ponta esquerda. Eu até estava vendo outro dia, Paulo César, esses vídeos que tem na internet, um jogo em que você e Doval, você atuou ali fazendo uma dupla de ataque com o Doval, não é? E vocês arrebentaram com o jogo, foi um fla-flu. Isso, arrebentaram com o jogo. Dois fla-flus. Exato. Em cima do E o que Gerson. você fez Em cima do Gerson. Exato. E o que você fez no Botafogo não precisa dizer. Então, quem não viu, hoje é fácil, procure ver, pelo menos lances, vai encontrar até jogos inteiros. Paulo César foi um super craque. E ele não está listado entre os pontas esquerdas. Ele era um craque polivalente, capaz de jogar na meia esquerda, na meia direita. Atacante. Um craque, capaz de armar, de finalizar, fazia gol com a esquerda e com a direita. Tem um Santos e Botafogo que ele faz um gol com a perna direita. Lá de fora da área. No então, Serras, Agostinho e Mário Serras. Lá da intermediária, no Serras. E sabe por quê? E no Serras vale 10, né, Zaidan? No Agostinho e Mário Serras. Lá pra mexer com o coração do seu Milton Neves. O grande Agostinho e Mário Serras. Muito obrigado, viu? Mas isso é verdade, cara. É uma das coisas que não me machuca, né? Me motiva mais, né? Eu tenho que lutar até hoje, né? Por isso que eu digo sempre, né, que são bênçãos, né, que Deus tem me dado, mas eu acho que eu contribuo também para que ele me dê, né? Porque não é mole você com 74 anos e continuar nessa perseverança, né? Em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Do próprio preto, cara. Eu sou rejeitado pelos pretos brasileiros. Sem cortar o teu depoimento em relação à minha pessoa, a coisa que mais me machuca é de ter morado em São Paulo 18 anos. Eu nunca fui entrevistado pela revista Raça, a revista de crioulo. Porra, botaram as 100 maiores personalidades negras. Eu não tô, cara. Sou Chevalier de la Légion d'honneur. Zaidan, ele é bom. Sabe por quê, Zaidan, ele é bom demais. E sabe por que você não sabe que ele é um cavaleiro da Legião de Honra? Ele é um chevalier, porque é o seguinte, muita gente acha que o futebol foi inventado em 2002. Então, quando o Beckham ganhou lá a condição de cavaleiro da rainha, foi o maior barulho na imprensa brasileira. E ninguém falou que nós temos um cavaleiro da Legião de Honra da França, que é Paulo César Lima. Que é duro, né? É brincadeira. Mas é isso que eu te falei, eu não tenho. A coisa mais gostosa que eu tenho é não ter o ranço, entendeu? Eu nunca tive ranço. Não vou ter. É melhor, é mais gostoso estar participando dessa entrevista com o Milton, agora que estou te conhecendo, né, pelo rádio. Para mim, isso não é brincadeira, é uma coisa muito séria. Eu levo isso muito a sério. Então, são coisas que me fortificam, entendeu? É sério, somente o meu interior, a minha parte física, a minha sensibilidade, isso só me levanta para o alto, né, esses elogios, que é uma coisa que você não está esperando, né? Eu que liguei para o Guilherme, está com saudade do programa, eu amo o programa mesmo. E quando participo, eu fico feliz. Fala para todo mundo no Rio, tá todo mundo sabendo, é uma pena que a gente não pega tudo aqui no Rio. E amo o programa, né? E quando o Wilson está falando, às vezes eu acho que ele está de sacanagem, né? Então, por isso que de vez em quando eu dou uns cortes, assim, mas eu tenho uma alegria enorme que eu gosto de falar, né? E quando eu não rebato, tipo, agredindo as pessoas. Eu nunca agredi ninguém, nunca agredi, nem vou agredir, entendeu? Mas não me cortem o meu direito de me expressar, né, de dar minhas opiniões. Isso é uma coisa que me machuca muito, mas eu não fico pedindo nada para ninguém, não bato na porta das pessoas, não, entendeu? Não sou orgulhoso, não, mas eu estou muito contente. Os elogios, que é muito bom, cara, faz um bem danado. E quando você vê que eu sei quando é sincero, eu sou espírita, né? Então gosto muito do terceiro tempo, gosto muito, né? E agora passo a gostar de você também, amigo. Muito legal. Cláudio Zaidan. Cláudio Zaidan é um fenômeno. Agora, o Guilherme Cimatti, você que está sendo adotado pelo papai Paulo César, que está dando uma entrevista maravilhosa. Uma honra.
honrosa para a Rádio Bandeirantes, o Grupo Bandeirantes. Aliás, se eu mandasse alguma coisa, até vou fazer um pedido aqui. Ô, Rodolfo Schneider, você que é carioca da gema... Conhece esse canalha também, esse outro canalha, meu. Não é não. Ele é um cara legal. Cara. Queria dos meus amigos do Novo Leblon, te falando, tricolor, pô. Brincadeira, Rodolfo. Ele é tricolor mesmo, entendeu? Mas então, o chefe Rodolfo Schneider, contrata o homem para comentar para nós lá, rapaz. Querendo ensinar o padre nosso pro vigário aqui, do Johnny Saad, figura tão humilde, mas eu tão não quero competente. televisão, eu gosto de rádio, não quero televisão não. Não, mas olha, você podia entrar no rádio aí, sem dúvida alguma. Não, rádio, televisão não quero, eu gosto de rádio, cara. Eu gosto do pique do rádio, eu gosto do ouvinte, não, televisão é uma porcaria, um monte de gente, quero não. Então, rádio eu adoraria. Adoro o rádio. Adoro. Então, tá encaminhado aqui para nossa direção do Grupo Bandeirantes. Mas agora, quem que eu já queria... agradeceu do amigo que você falou agora, que eu esqueci, falou o nome dele, que estava falando de mim agora. O Guilherme Cimatti, ele tem umas homenagens a você. Vamos lá. Muito. Não, eu queria fazer uma pergunta então, Milton, ao Paulo César, primeiro agradecendo a entrevista. Mas você não tem gols dele, meu filho? Tem sim, bom. Tem alguns gols aqui, mas antes eu queria mandar um abração pro Paulo César. Obrigado, ele que é um cracaço, não só em campo, né, Milton? Isso todo mundo sabe, mas é um craque, escreve demais agora com a nova coluna dele. E é um dos poucos cronistas que temos no Brasil. Está espantando positivamente o torcedor brasileiro, o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Só tem elogio pro cara, pô. Olha, já deu milhões de entrevistas, mas essa pra mim até agora é a melhor. Vamos lá. Vamos então acompanhar alguns gols aqui do Paulo César, Milton. Aí vai Paulo César. Chutaço de Paulo César. Gol do Brasil! Gol de Paulo César! Com atenção, Paulo César dominou no peito, vai marcar. Batido o goleiro, grande jogada. Gol! César para o Grêmio. Uma jogada extraordinária. Dominou, bateu Pogani e fulminou no canto direito da Cidadela do Independente. A 11 minutos de partida, etapa final. 4 para o Grêmio, 0 para o Independente. Que gol de Paulo César Laerte. O gol foi muito bonito realmente, mas agora, tão logo a bola entrou, ele correu para abraçar Éder, que lá da esquerda... E aí eu queria aproveitar, Milton, e perguntar pro Paulo César a respeito da seleção brasileira, no momento em que temos o Fernando Diniz como técnico, o Ancelotti possivelmente chegando. Seleção brasileira hoje é uma Bolívia em má fase. A fase tá ruim mesmo. Mas eu queria perguntar também sobre os novos jogadores, né? Tem o Vinícius Júnior, o Endrick, o Rodrigo, jogadores surgindo aí no futebol brasileiro. Eu queria saber a opinião do Paulo César. Guilherme, primeiro, obrigado aí sempre pela gentileza quando eu te procuro, né? A maioria das vezes vocês me procuraram, mas agora eu que tenho te procurado e agradeço pela gentileza de me colocar no ar com o Milton. Eu tô decepcionado com o futebol brasileiro, não é da agora, você é bem garoto, né? Eu tô há mais desde a era, começar lá com Carlos Alberto Parreira em 94, futebol pragmático, feio, que nós fomos campeões do mundo, mas aquele ali foi introduzido no futebol brasileiro, que não era, né, nosso estilo, nossa arte de jogar bola. Nós fomos campeões do mundo, logicamente você vai ter seguidores, né, que vão jogar dessa maneira. E o futebol brasileiro virou isso aí. Depois veio a Escola Gaúcha, né, com o Filipão em 2002, né, Parreira, Filipão, depois Dunga, depois Mano Menezes, depois Tite 2 vezes. Então são 24 anos nesse futebol físico, de porte físico, de jogadores de 1,90m, 1,95m, né, que jogo aéreo, chutão, rifa-se a bola, não tem mais aquele jogo coletivo, articulado, não se treina mais, enfim, futebol feio, pragmático, são 60, 70 faltas por jogo, no geral, primeira, segunda, terceira divisão, seleção brasileira, Libertadores, enfim, o nível, mas o futebol brasileiro, mesmo sendo campeão do mundo, são 24 anos, vai completar na próxima Copa do Mundo, um absurdo, o futebol tá feio, tá difícil de ver. Então, quando você sai o Tite depois de 2 Copas, torcendo pelo Fernando Diniz, que eu conheço desde São Paulo, da época do Audax, o Vampeta era, se não me engano, vice-presidente, colocado por um executivo do Bradesco, São Mário, que eu conheci, eu estou falando com conhecimento, que eu morava aí. O Mário Teixeira. Isso, Milton. E eu andava muito, e o Fernando Diniz começou no Audax, não foi, Milton? E aí, né, eles bom trabalho, acompanhando o futebol que eu gosto e tal. Aí veio
Primeiro foi para São Paulo, depois demitido, veio para o Fluminense, foi demitido, voltaram, trouxeram de novo. E eu acompanho o jogo, vou no Maracanã, vou no Engenhão, gosto do trabalho dele, né? Quando ele dividiu-se, né, entre Fluminense e Seleção Brasileira, eu não aceitaria, ou Fluminense ou Seleção Brasileira. Então, traz o Ancelotti, que eu acho que é um desperdício para nós, porque é um italiano, ex-volante do Milan, futebol pragmático, futebol italiano, que é o que tem no Real Madrid, né? Apesar de ser campeão europeu, como eles falam, o melhor Real Madrid não é o time que pratica o melhor futebol ou o futebol mais bonito do mundo, na minha visão. Enfim, e aí, cara, eu tenho acompanhado a seleção brasileira, né? Pô, e o que aconteceu agora no Maracanã é nojento, é mal educado, é sem sensibilidade, é sem sentimento, é sem respeito a gente. O Diniz é formado, se não me engano, em psicologia, cara. Eu sou um dos fãs do cara desde a época do Globo, desde a época do Jornal da Tarde, depois aqui no Placar, sempre defendendo. Agora não. O que ele fez no Maracanã, o que ele tem feito no Fluminense, isso foi um comportamento xingando palavrões. Tem, né, tem netos, tem sobrinhos, tem filhos de amigos, um monte de coisa. Aqueles palavrões grosseiros de frente na televisão, um absurdo. Ninguém dirige um time de futebol, nem uma empresa dessa maneira. Nunca vi o Zagallo, nunca vi o Didi, nunca vi o Tele xingar palavrões, instigando o teu time. Jogar, além da violência, não quero falar do Maracanã, da CBF, da Conmebol, que liberou. Você não pode liberar para os argentinos que já estavam no Rio, desde a final contra o Boca. Ficaram, permaneceram aqui com esse prefeito, esse engraçadinho desse Eduardo Paes, né, essa figura que os cariocas elegeram. Eu nunca votei nesse cara. Elegeram, liberou para os argentinos, São Bódromo, Terreirão, eles permaneceram no Rio. Os argentinos já tinham cometido quase uma tragédia na Copa do Mundo, quando eles perderam para a Alemanha, foram expulsos do país. Eles permaneceram aqui, quebraram postos de gasolina, vários estabelecimentos no Rio de Janeiro, e passou desapercebido. E agora a mesma coisa, entendeu? Mas enfim, voltando à seleção brasileira, eu acho que o time do Brasil é um time sem alma. Eu não sei o nome do lateral esquerdo, botei na minha coluna, na última. Do lateral direito, eu não sei quem é o quarto zagueiro, eu não sei qual é o time do Brasil. O time do Brasil não é Vinícius Júnior, não é Enzo, não é porra nenhuma, não é isso? Que isso? O futebol brasileiro perdeu a credibilidade, perdeu a qualidade. Quando você põe a camisa da seleção brasileira, cara, é um país que ganhou 5 Copas do Mundo, independente de algumas que eu não dizer que o Brasil não tivesse merecido, mas não concordo na maneira como ganhou. Enfim, mas é um futebol que todo mundo adora no mundo. Tanto que a maioria dos jogadores brasileiros estão, né, pelo mundo inteiro. Mas dentro do Brasil, o nosso futebol, ele empobreceu, caiu muito de produção. Hoje você não tem mais comprometimento com o erro, seja na primeira, na segunda, na terceira, na divisão de base. Ninguém mais se preocupa com domínio, com passe curto, com passe médio, com passe longo, com colocação. É sério, com posicionamento. Você não treina mais coletivo, você não treina mais chute a gol, cobrança de falta, um monte de coisas, entendeu? Muito difícil. E o Diniz, ele está me decepcionando, não estou julgando, continuo gostando do trabalho, não gosto da maneira como ele conduz, não gosto mesmo, como ele conduz não só o Fluminense, como a seleção brasileira também. Essa é a minha opinião. Vou falar uma coisa para você. O que estão te elogiando, o César Filho, meu grande amigo, separou-se César Filho, que era o garoto, que era... O bonitinho lá. Agora, ele é da Record. Tá na Record fazendo o programa? Tá. Mas ele trocou de esposa agora, entendeu? Ele largou da Globo. Não é torcedor de São Paulo? Quando eu ia no Morumbi, não é torcedor de São Paulo, César? São Paulino doente. Então, eu me lembro do César bem, cara. Então, ele saiu do casamento com a Godofreda e agora está casado com a Michele, que é uma das mulheres mais bonitas. Não, a mulher dele, a mulher mais bonita do Brasil. Tá bom. Impressionante. Mas aí, o que tem, César Filho? Ele falando que você tá dando a melhor entrevista que ele ouviu na vida. Tá brincando, pô. Eu quero ouvir. Sério, César Filho. Vai falar ou tá falando? Não, pode falar, porque eu também penso a mesma coisa. Ele tá perguntando, Milton, se ele gravou isso aí. Ele escreveu pra você, né? Não, ele mandou o zap, uma coisa assim, viu? Mas congestiona tudo aqui. Mas eu vou pedir pra ele te ligar. Ele vai ligar. Que bom, né? Eu tô muito, muito contente, Milton, juro por Deus. Você não é programa pra acabar, não, cara. Por isso que eu gosto do teu programa, entendeu? O nosso também é 3 horas de papo, a gente vai embora. Como eu não tenho muitas oportunidades, aí quando surge uma,
né? Mas tem que ter uma memória de cão, né? Memória de cão, mas é gostoso. Ô, Milton, só queria acrescentar um negócio. O Paulo César, ele falou sobre o caçapa, e é um negócio interessante, né? Porque eu, em São Paulo, sou Santos, no Rio sou Botafogo. Caramba. E o John Textor, claro, o Botafogo estava afundado, o Botafogo mais um pouco ia ficar só a história e a camisa, né? Pelas dívidas, etc. Pouca receita. Então a chegada dele foi importante. Mas ele precisa conhecer onde ele está. Ele não pode tratar o Botafogo como o departamento de uma grande empresa. Então tem Botafogo, tem Molenbeek, tem Lyon, tem Crystal Palace, são os departamentos. E ele vai remanejando. Agora você vai para lá, agora você vem para cá. Não pode. Não pode. O caçapa tinha de ficar. É óbvio, ele ganhou 4 jogos, seguidos. Você vai falar, o outro técnico saiu, a gente estava com receio do negócio desandar, chegou o Cláudio Caçapa, 4 vitórias seguidas, vamos segurar o cara. Não, eu preciso dele na Bélgica. Com o Botafogo, naquele momento, numa possibilidade gigantesca de ser campeão brasileiro. Então o Textor, ele precisa saber onde ele está. O Botafogo não é um departamento. O Botafogo ganhou a Copa do Mundo. Ganhou a Copa do Mundo. 62, você tinha 5 titulares. Botafogo e o Santos ganharam, sim, entre aspas, claro, sozinhos os mundiais. Claro. O ataque do Aimoré seria Garrincha, Coutinho, Pelé e Pepe. Coutinho e Pepe se machucaram antes da Copa e o Pelé no segundo jogo da Copa. E aí entraram Vavá, Amarildo e Zagallo, né? Desde o começo, Vavá e Zagallo, porque Coutinho e Pepe se machucaram, e o Amarildo durante a Copa. E você ainda tinha Nilton Santos e Didi. Então, Nilton Santos, Didi, Garrincha, Amarildo e Zagallo. 5 titulares numa final de Copa. E o Santos com Gilmar, com o Mauro, com o Zito. E era para ter, claro, Pelé, Coutinho e Pepe, mas esses 3 se machucaram. Então, esses 2 times eram, né, eram melhor eles eram melhores que quaisquer seleções do mundo. Se você fizesse um combinado Santos e Botafogo, você ganhava a Copa do Mundo. Simples assim. Né? Então, o Textor precisa saber onde ele está, Nós temos uma passagem em 1971, mas voltando aí no assunto do Texas, mas poucas pessoas, Aidan, perceberam isso. Não sou arrogante, eu amo futebol, eu amo meu time, eu sou Santos e Botafogo, né? E eu comentei isso eu já era para ter colocado na coluna na Placar, e saiu na Placar. Ele ficou preocupado com o umbigo do Molenbeek dele, que tinha acabado de subir, não se preocupou com o Botafogo. Eu fui o primeiro, não tem ninguém que comentou nada disso em relação ao Caçapa nem ao João Textor, que entende, para mim, na minha opinião, independente do que ele conseguiu fazer, ele entende de bola oval, entende de futebol americano, né? Enfim, mas nós temos uma passagem em 1971, Copa Rio Branco, né? E foi convidado, né? Que é a Taça Ring no Chile. Chile com Figueroa, Caselli, Foiú, Antônio Prieto, um timaço. E foi um combinado Santos e Botafogo representando a seleção brasileira em Santiago do Chile, né? O ataque jogou Zequinha, se não me engano, PC, Jairzinho, Pelé e Edu. Manga, se não me engano, ou não sei se era Cláudio já no gol, se tem o Félix, o Cláudio ou Manga, do Santos, né? De Botafogo, no Carlos Alberto, Ramos Delgado, Leônidas e, se não me engano, o Joel. Nós metemos 4-1 na seleção chilena, combinado Santos e Botafogo. Pesquisa aí que vocês vão ver, 1971, Copa Rings, no Chile. Então, essa coisa que você falou aí em relação ao Santos e Botafogo, são 3 Copas do Mundo. 58 também, 62 e 70 também, né? 70? Aí já incluiu o Cruzeiro. Já incluiu o Cruzeiro também, né? Com Tostão e Piazza, Não, o Natal foi Dirceu, foi Não, eu digo na Copa de 70 com Tostão e Piazza. Né? Eu sei, estou dizendo, mas tinham 5 jogadores do Cruzeiro primeiro. E ainda também. Tinha um monstro que nunca disputou Copa do Mundo, o Zé Carlos, né? Nossa, pelo amor de Deus, que foi convocado pelo Saldanha, você lembra? Exato, foi convocado pelo Saldanha. Ele e Dirceu Lopes. Pelo amor de Deus. Pô, louco. Pegaram, encaçaparam o Santos aí no Pacaembu, 65, lembra? Meteram 5 no Mineirão e depois no Pacaembu. 66. Golearam o Santos mesmo o Santos com tal Pelé no time.
E a raiva que eu fiquei naquela noite, meu Deus do céu. Porque o Cruzeiro pra mim era assim, tipo, o Valério Doce de Minas Gerais, vai, com toda, não querendo menosprezar nada. Aí os caras não paravam de fazer gol. Falei, vai pro inferno esse Cruzeiro. E no outro dia no colégio meu lá, porque no Mozambique tinha 2 santistas, tinha 300 moleques me esperando lá. Evaldo, meu Deus do céu, Natal, Hilton, Jesus. Pequenininho, me lembro da concentração, né, a gente brincando com o Tostão, né, e aí, né, do time do Santos. E o Tostão era todo tímido, né, eu até pedi cara de ovo. Doutor Eduardo Gonçalves, maravilhoso, né, de Seu Lopes. Meu Deus do céu, tá louco. É isso não. Ô Caju, desculpa interromper até, Milton Zaida, eu vou fazer uma pergunta aqui pro Caju, falando de outro botafoguense, Paulo César, né? Guilherme, Paulo César. Outro botafoguense, Ele tá emocionado, ele tá emocionado. Queria falar um pouquinho sobre o João Saldanha. Eu tenho pesquisado bastante matérias antigas e eu acompanhei, inclusive na Placar, onde o Paulo César escreveu brilhantemente, uma entrevista do João Saldanha criticando o Dr. Lídio Toledo, na época em que ele saiu da seleção brasileira. Queria que o Paulo César falasse um pouquinho da relação entre os dois, um pouquinho do João Saldanha e se de fato ele foi injustiçado na seleção. João Saldanha era um dos poucos jornalistas, né, que me defendia, né? Ele e Nelson Rodrigues, né? Ele até numa das matérias, se não me engano, para o Jornal do Brasil, ele escreveu no Jornal do Brasil primeiro, o negro do Pelourinho, né? Referindo a mim, né, que eu encarava todo mundo nesse país, a sociedade do Rio de Janeiro, a sociedade brasileira, enfim. João Saldanha é uma coisa especial, né? Saldanha era um político, um comunista, um jornalista excepcional, que conhecia de futebol, jogou futebol, chegou a ser aspirante do Botafogo, sempre da relação que ele mantinha com meu pai, que já era do clube também, né? Então Saldanha foi inteligente quando ele foi convocado para assumir o Brasil nas eliminatórias. Eu tinha 18 anos. E ele pegou os 3 melhores times do país. Acabamos de falar do Cruzeiro, né, de Natal, Dirceu, Evaldo, Tostão, Hilton, Piazza, Raul. Ele convocou os 6, 7 jogadores do Cruzeiro, 6, 7 do Botafogo e 6, 7 do Santos. Aí mais um, se não me engano, foi Brito, que foram 22. Escalou os 11 titulares, né, titulares e reservas, espera do Saldanha. Ele usou da inteligência entre você convocar por intermédio de opiniões da imprensa brasileira na época, que não era com uma totalidade que é hoje, né? Onde que a influência era Rio e São Paulo na época, e um pouco de Minas, que estava surgindo por causa do Cruzeiro. Aí ele foi inteligente, ele convocou os 3 melhores jogadores, 6, 7 jogadores dos 3 melhores times do país e formou uma seleção. Escalou o time titular e o time reserva. O time titular era Cláudio no gol, Carlos Alberto, Joel Rildo, Piazza, Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé e Edu. Time reserva era Félix, se não me engano, Zé Maria, Brito, Pia Escala e Everaldo. No meio de campo, se não me engano, Zé Carlos e... acho que nem Clodoaldo foi convocado depois pelo Zagallo. Era Zé Carlos, se não me engano, e Rivelino, Paulo Borges, Toninho Guerreiro, Dirceu Lopes e Paulo César Caju. 11 feras, as 22 feras também, 11 titulares e 11 reservas. Em relação ao Dr. Lídio, o Dr. Lídio foi um dos melhores, já acompanhei, já pegou a geração do meu pai primeiro, né? Foi aluno de Nova Monteiro, que era um craque, né? Um professor da ortopedia brasileira, que além de ser médico do clube, era botafoguense também, e os alunos que foram praticamente, né? Não foram formados, mas tiveram experiência como estagiários, né? Com ele, se não me engano, o Miguel Couto, na época, que era uma referência no Rio, na ortopedia, ele levou o Dr. Lídio para o Botafogo, levou o Dr. Mendel, se não me engano, o Dr. Ramiro também, que foram os 3 médicos com quem eu trabalhei quase 7 anos. O Dr. Lídio foi uma sumidade também, entendeu? Mas isso tudo por causa da afinidade que já tinha, né? O Saldanha ter sido treinador do Botafogo também, em 57. Então, por isso tem essa relação entre os dois. E tem uma coisa, Simote, o João Saldanha ficou muito irritado. O Saldanha era um cara passional, né? Muito inteligente, brilhante, mas era passional. E o Saldanha ficou muito irritado porque ele achou que sacanearam o Toninho. Que no Santos era Toninho, aí no São Paulo virou Toninho Guerreiro, né? Antônio Ferreira, veio de Bauru Antônio do Ferreira, Noroeste. já o saudoso Toninho. E o Saldanha achou que houve má vontade com o Toninho.
Então, ele foi inclusive no hospital procurar o Lídio Toledo para discutir com o Lídio Toledo. O Saldanha era assim, não é à toa que era chamado de João Sem Medo, né? Então, Andava armado. Agora, o Paulo César falou, né? Paulo César falou. Ali era muito que o Lídio Toledo era competente, era. Agora, para mim, o grande erro foi em 74, teve essa do Toninho, e eles não terem esperado a recuperação do Clodoaldo em 74, para mim foi um erro. Não é verdade, Paulo César? Verdade, concordo contigo. Mano, é um negócio tão, não é receio de nada. O Saldanha eu conheço intimamente, sou amigo da família inteira, né? Convivo com as filhas até hoje. Saldanha é um dos melhores amigos do meu pai, até para fumar. Tem uma padaria, se vocês conhecem um pouquinho o Rio de Janeiro, vocês conhecem, logicamente, o bairro, né? O Leblon, tem uma padaria, né? Que é ao lado do Talho Capixaba, que é uma outra confeitaria aqui do bairro que eu moro, que é muito popular. Eles frequentavam mesmo na padaria. Meu pai fumava 2 maços de Minister, o Saldanha fumava, se não me engano, Continental, cara. O Gerson também, né? 2 maços. Ficavam sentados, né? Conversando, tomando café. Cigarros Continental, né? Preferência nacional. Eu nunca fumei, mas eu lembro. Tem uma coisa de João Saldanha que eu quero contar para vocês. Em 67, não sei onde você e Milton estavam, Guilherme não era nem nascido. Nós jogamos uma final contra o Bangu, o Castor de Andrade começando, né, a comandar, né, o patrono do bicho. Meu pai que era o dono, seu Zizinho. E o Manga era o gol do Botafogo, né, Paulo César? Então, nós ganhamos 2-1 do Bangu, e o Manga, que era um goleiraço com quase 1,90 m, na época era raro um goleiro, né, era Manga e Gilmar, né, aqueles goleiros com, tipo, acima de 1,90 m. Poucos goleiros tinham essa estatura, né? Enfim, e aí no jogo contra o Bangu, o Manga soltou umas 4 ou 5 bolas, mas a gente, ganhamos campeão, você nem percebe, né, esses erros do Manga. Sei que na segunda-feira teve a entrega de troféus na sede do Humorístico, numa festa linda, e a gente chegando, todo mundo, de repente, entra o João Saldanha na sede, né, no Humorístico, tem gente no ginásio e já na direção, seu filho disso, filho daquilo, tá, você foi comprado, o Manga pode te fazer, ele sacou o revólver, deu um tiro no chão, o Manga pulou o muro. Foi de tiro mesmo. Agora, ô Paulo César, agora é minha vez de levar a vaia do povo, entendeu? Porque a parte pior dessa entrevista maravilhosa que você nos concedeu na Rádio Bandeirantes, a principal emissora de rádio da América do Sul, quiçá do mundo, tá todo mundo apaixonado por você. Impressionante. Só que... Fui mandar embora de São Paulo, pô. Tava morando aí 18 anos e me mandaram embora, pô. Não, mas não foi pela Bandeirantes, pô. Não foi isso não. Ninguém me mandou embora, não. Tem realmente... Então, mas a parte ruim da entrevista... A parte ruim da excepcional entrevista que você deu, olha, vai ficar pra mim muita vaia. Mas eu tenho que encerrar a entrevista. Merda. Apesar que você deve ter ficado, né, Simate, 1h15 ou menos. Milton, pelas minhas contas aqui, 1h16. Pô, não é nada, pô. Já participei de programa contigo quase 3 horas, pô. Pô, não, nós vamos falar de novo, domingo que vem. Mate aí maravilhoso eles comentando. Chama o Daronco aí pra ele dar um acréscimo. Eu quero todos os depoimentos. Tá permitido o acréscimo. Paulo César, chama o Daronco aí pra ele dar um acréscimo. Não, nem Daronco, nem Klaus. Não quero nem Daronco, nem Klaus, que arrebentaram com a gente, porra. Botei na coluna, Simac, na semana passada. Falei dos 3. E tem um outro, um careca, que vai apitar nosso jogo hoje. Vai apitar no próximo jogo com o Santos hoje. Vai apitar. Não sei se ele é baiano. Prejudica muito o time do Botafogo. Aquela falta no Tietê contra o Flamengo que o Cláudio marcou. Tá brincando, né? E o gol do Cuiabá, que o goleiro rebate, o centroavante, aquele paraguaio, ele rebate com um soco pra frente, que o VAR não chamou. Pô. No gol do Cuiabá que nós perdemos 1-0. O paraguaio Pita, Isso, então, o cara que lembra quando o Lucas Pérez saiu do gol, igual um atabalhoado, aquele chutão sem necessidade, ele protege com a mão, com soco, como se estivesse dando um soco na bola. Só que a bola foi na direção do gol. Aí aquele lerdo daquele de plástico, daquela porcaria que não joga nada, porra. Brincadeira, enfim. Ô Paulo, então só para terminar aqui, com dor no coração, eu tô velho com o microfone na mão. Essa entra na primeira ou segunda melhor entrevista que eu fiz na minha carreira. Você é brilhante, cara. Você é muito brilhante.
Então, e eu fiquei muito feliz também de você ter falado Cláudio 3 vezes. O povo não sabe. O Cláudio Carioca jogou no Bom Sucesso, no Madureira, ele veio pro Santos. Fluminense, jogou no Fluminense. Ele veio pro Santos. Cláudio César de Aguiar Mauriz. Porque o jogador do Santos eu sempre citei, hoje não, mas eu sempre citei o nome inteiro, né? Desde Gilmar do Santos Neves até José Macio Pepe. Então, olha, é emocionante, viu? O Cláudio teve câncer, ele está sepultado lá na cidade de Santos. Milton, sou mais velho que você, Milton. Sou mais velho que você 3 anos, então eu tô na tua frente, tá? Mas você tá mesmo. Aliás, você sabia que eu tentei jogar bola? Durou 17 minutos a minha carreira. O técnico Márcio Vieira Gomes falou, vai embora que você não sabe nada. Você seria um zagueiro durão sem cintura. Tentei, mas chance zero. Paulo César, você é brilhante. Só posso mandar um alô para o Simac, que tá contigo aí, não é? Claro, tô aqui. Simac? Tô aqui, Caju. Gostaria que você acompanhasse essas pérolas. Foi uma coisa que eu criei, entendeu? Já aí em São Paulo, né? Na Placar, quando... Eu acompanho. Os termos usados pelos técnicos hoje, não é? Então, mas aí não, tô falando, não é o Simac, o Guilherme, não, o outro jornalista. Zaidan. Queria que você, né, acompanhasse, porque foi uma coisa que foi me incomodando, entendeu? X1, time encaixotado, leitura de jogo, ligação direta. O externo desequilibrante, né? Pelo amor de Deus, hein? Fora da caixinha, time encaixotado, por dentro, ala das baianas, ala dos compositores, falso 9, duplo falso 9, linha de 4, linha de externo 5, pela esquerda. Ideia de jogo, modelo de jogo. São encheção de saco. Alô, ouvintes da Bandeirante, acabem com isso, pô, pelo amor de Deus. Ô, Paulo César, Deus te pague. Tô falando ousadamente aqui em nome da família Bandeirantes, mas muito obrigado, viu? Nada, porque você é o cara, você é o cara. Adan, vamos nos falando. Devo ir a São Paulo agora aí em dezembro, vamos tomar um café junto comigo. E você vai jantar comigo no melhor restaurante de São Paulo. Não, mas vou levar os 2 médicos palmeirenses amigos meus, o doutor Atala e o doutor Guilherme. Pode trazer quem você quiser. Sério, que estão me convidando. Eu sempre vou lá bater uma bola com eles lá no Pinheiro, entendeu? E aí me convidaram agora em dezembro, aí vou te ligar e eu gostaria pode ligar. E o Aidan também, adorei. E não deixe de mandar para mim, pode mandar os áudios dos depoimentos do Aidan, dos outros. Nós vamos te mandar a entrevista inteira. Já. Não, eu quero tudo, os depoimentos também, né? Milton, muito obrigado. A entrevista super inteira. Contente, Simac, Aidan, muito obrigado. Obrigado, Paulo César. Valeu, Paulo César. Obrigado, Caju. Muito obrigado.